estimula a brincadeira. A leitura ajuda-nos a relaxar, levando-nos ao mundo do faz de conta, onde podemos projetar nossas emoções sem nenhum risco, principalmente crianças e adolescentes, mas não só eles, nós também. Nós vivemos uma vida. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante ele começou fazendo uma brincadeira. E ele, logo depois que ele fez essa brincadeira, ele disse o seguinte: ele falou assim, brincando dizer as coisas sérias. Já está comprovado por pesquisas que quando nós nos descontraímos, nós temos maior facilidade de absorver aquilo que está sendo transmitido a nós. Quando nós estamos tensos, num momento de maior tensão, de maior nervosismo, a gente não se concentra com facilidade. Quando você começa a ler, aquilo faz com que você viaje, com que você entre num mundo de fantasia, e aquilo ali te permite, como você assistir um filme. Por que você vê um filme e você consegue entender muito bem, principalmente um filme de ficção? Porque você começa a ter devaneios, você começa a imaginar, e aí quando o filme termina, você cai na realidade. Quando o filme termina, você corre, mas você aprendeu o que estava ali, aquela mensagem. Então é necessário que a gente faça isso lendo, que a gente não leia apenas de uma forma técnica, mas que a gente se deixe levar por aquilo que está sendo trazido por nós, dito a nós pelo conteúdo. Estimula a criatividade. A leitura mexe com a nossa imaginação, estimulando-nos a desenvolver prazerosamente nosso potencial criativo. Tem um texto. É interessante que existem inúmeros recursos que a gente pode dispor, e às vezes a gente não faz o tempo, ou não consegue separar um tempo para isso. Eu me lembro muito bem de um texto, Augusto de Campos. É um texto que, se você ler, você não entende. O texto se chama Cidade, City, Cité, porque ele é escrito em português, em inglês e em francês. E o texto todo é o seguinte: se você acrescentar o sufixo idade, o texto são trocentas palavras emendadas, e você coloca o sufixo idade em cada uma delas. Atro, cadu, capá, atrocidade, capacidade, caducidade. Aquilo ali te faz viajar, às vezes dá até um nó no seu cérebro. Mas nós precisamos ter a nossa criatividade desenvolvida. Nós precisamos não ser apenas robôs, pessoas que sempre fazem tudo de uma forma mecânica, que sempre fazem tudo do mesmo jeito. Nas empresas, no trabalho, as pessoas que fazem coisas de uma forma repetitiva e mecânica estão sendo substituídas por robôs. E eu digo a vocês o seguinte: que se determinada escola tiver capacidade de colocar um robô para dar aula, ela faz isso. Aliás, não vamos muito longe. O ensino à distância, quando você estuda com um computador te transmitindo algo, aquilo ali é substituição de um professor por um recurso. É claro que, em alguns casos, isso é muito necessário. Mas nós temos que ser diferentes, temos que ter o quê? Criatividade. E a leitura nos permite entrar nesse assunto. O que a leitura traz para nós também? Desenvolvimento da capacidade de argumentar. Gente, isso é muito sério. A leitura estimula-nos a desenvolver argumentos consistentes e bem fundamentados. Às vezes você não concorda com um determinado assunto, mas você não sabe dizer porquê. Não seria, e aí é o seguinte: aquela pessoa esperta chega para você e fala assim, você fez isso, aí você fica calado, na hora você não tem argumentos. Depois de 2 dias você fala, poxa, eu devia ter falado isso para aquela pessoa. A leitura te proporciona isso. Por quê? Porque você vai lendo um parágrafo onde uma pessoa teve um diálogo com outra, e ali você vê exemplos daquilo que a pessoa transmitiu. Você começa a ler, você começa a aprender, você começa a visualizar palavras, e isso vai te dando argumentos. Você aprende a argumentar. Olha só, a gente vê lá no Senado, na Câmara, que eles são ótimos argumentadores. Mas a gente vê que, infelizmente, isso é usado de uma forma pejorativa, de uma forma maldosa, porque argumentam bem, mas não praticam. Muitas vezes nós sabemos praticar, às vezes fazer certas coisas de uma maneira certa, mas não sabemos argumentar. Aí nós não sabemos fazer propaganda daquilo de bom que nós temos. Então precisamos aprender a fazer uma propaganda consciente, correta daquilo que nós somos, acreditamos e temos, para rebater aquilo que é ruim, que é nocivo, que é muitas vezes a
nossa pessoa, mas nós precisamos adquirir capacidade de argumentação. Ampliação do vocabulário. Com a leitura, conhecemos novas palavras e aprendemos a usá-las em seus diferentes e ricos sentidos. A nossa língua portuguesa, a nossa querida língua portuguesa, ela é extremamente difícil de ser entendida, porque determinadas partes da gramática têm mais exceções do que regras. Você vai ter dificuldade disso. Mas eu digo a vocês uma coisa: eu não decoro tantas regras, mas de certa forma, alguma facilidade que eu tenho para escrever algumas palavras de uma forma correta é porque eu já li muito e aquilo ali está na minha memória visual. Eu não